Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Oi, pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, o que a gente vai tentar debater um pouquinho são alguns aspectos, de forma bem breve, bem resumida, sobre a Escola de Copenhague, a chamada Escola de Copenhague dos Estudos de Segurança Internacional, e a ideia de complexos regionais de segurança. Esse é um tema que volta e meia retorna, volta e meia ele aparece de uma forma ou de outra e representa, acho que, um instrumental interessante, mas que tem também as suas dificuldades para quando a gente aborda questões de segurança internacional. Então a ideia aqui é delinear de uma forma bem rápida, né, não muito aprofundada, para que a gente consiga de uma forma ou de outra passar uma ideia geral a respeito de como que se organiza de uma forma ou de outra essa ideia de complexos regionais de segurança feitos pela Escola de Copenhague. Tá? Então, a gente chama de Escola de Copenhague um conjunto de pesquisas feitas no entorno do Instituto de Copenhague de Pesquisas para a Paz. Né? Esse instituto, inicialmente, ele tinha sido criado pelo parlamento dinamarquês na década de 80, e depois ele foi transformado, né, recentemente em um centro de estudos internacionais, ainda assim constituído de uma forma semi-pública. Né? O que eu quero dizer com isso? Ele não é 100% acadêmico, ele não está localizado numa universidade, ele é um centro, ele continua sendo um centro de pesquisa, mas ele pertence ainda ao parlamento da Dinamarca. Então é interessante a gente pensar que está sendo produzido um tipo de conhecimento que tem como ênfase principal buscar auxiliar os estados a agir nesse novo cenário internacional. Esse centro ele começa a fazer as suas atividades a partir da década de 1980 e desde então ele tenta buscar alguns elementos que permitam compreender quais são as principais questões que aparecem, não só para a Dinamarca, mas a Dinamarca como membro país membro da União Europeia, também com relação à situação da Europa no pós-Guerra Fria. Então, nesse sentido, aparecem aí algumas questõezinhas bem interessantes para a gente discutir e que levam em conta justamente essa situação que a Europa vivia. Quando a gente fala de teorias de segurança, eu acho sempre muito importante a gente dar uma ênfase muito grande no contexto histórico e nas principais perguntas que essas teorias buscavam responder. Porque isso vai trazer diferenças muito grandes, vai trazer consequências muito importantes para esse tipo de material que é construído, para esse tipo de questão que vai surgindo. Então acho que é bem interessante a gente pensar nesse sentido, que momento que a Europa vivia aí no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, né? Um momento pós-Guerra Fria, um momento de reconstrução, um momento de mudança nas estruturas estatais do continente, tanto nos países que antigamente pertenciam ao bloco soviético, como nos países que hoje em dia, ou naquele momento, né, deixavam o bloco capitalista e começavam a fazer o processo de integração cada vez mais aprofundada do mercado comum europeu, transformado depois em Comunidade Europeia e, por fim, em União Europeia, ali no finzinho, nos anos 90, justamente, em 92. Bom, então a Europa ela enfrentava duas situações. Havia três questões, na verdade, de acordo com a sua situação e sua posição geoestratégica. Então, nesse sentido, é muito interessante que o ponto de partida dessa teoria ele muda do que com relação a outras teorias, principalmente aquelas desenvolvidas nos Estados Unidos, como o realismo estrutural, como o neoliberalismo, do que o Reino do Nye. Essa teoria dos complexos regionais de segurança, ou da Escola de Copenhague, ela parte de um pressuposto europeu. E esse pressuposto europeu ele é muito importante para entender as respostas que eles buscam dar. Né? Porque eles vão se questionar, bom, tradicionalmente as teorias que vêm dos Estados Unidos partem do pressuposto do Estado. Né? Então a gente tem os estados ali, os estados funcionam de determinada maneira, eles vão agir de determinada maneira no sistema internacional. A escala preferencial nesse sentido, da análise, a gente pode dizer, é o Estado-nação. Isso vai ser diferente com a Escola de Copenhague, que vai preferir colocar uma ênfase muito grande nos processos pelos quais a Europa passava. Então a gente não pode falar só de um Estado, ou só de um tipo de atuação. Na verdade, a gente tem que compreender aí no meio toda uma região, todo um continente, né? Toda uma área geográfica, mas também uma série de relações temáticas, né? Econômicas, culturais, sociais, políticas, pelas quais o continente estava passando. E nesse período aí, no fim dos anos 80 e começo dos anos 90,
havia três questões importantes relacionadas ao continente europeu, digamos assim, que a gente pode dizer que estão relacionadas à sua posição geoestratégica, ou seja, não necessariamente sua posição geográfica, né, ou seja, o lugar onde ela está localizada, mas em específico a sua relação, portanto, a sua relação de posição com relação às lógicas geoestratégicas que guiavam o mundo naquele momento. Ou seja, as lógicas que determinavam mais ou menos o uso da força naquele sistema. Então a gente vê aí mudanças que aconteciam a leste, mudanças que aconteciam a oeste e mudanças internas da União Europeia. As mudanças a leste diziam respeito a uma União Soviética renovada, diferente daquela União Soviética do passado. Porque é uma União Soviética pós-glasnost, pós-perestroika, que vai perdendo a sua força política, vai perdendo apoio no bloco socialista, que vai se desfacelando, né? A própria União Soviética, depois, em 92, vai se esfacelar, mas continua mantendo muita força militar. Tanto que a Rússia, até hoje, não é uma potência politicamente falando do peso que era a União Soviética, mas ainda mantém recursos militares muito fortes. Então não bastava simplesmente falar, não, passou a época dos recursos militares. Porque a Rússia continua mantendo, e a União Soviética continua tendo, naquele período, tinha uma situação muito, muito específica, que era justamente o fato de estar perdendo poder político, mas manter a sua capacidade militar. Isso poderia ser instrumentalizado de uma forma ou de outra, numa invasão, numa lógica, enfim, de ataque à soberania europeia, de uma forma ou de outra. Por outro lado, também a oeste, a União Europeia passava, ou a Europa, né, encontrava algumas dificuldades e alguns problemas que podiam acontecer. Então, por exemplo, com as mudanças e o fim do bloco socialista, o fim da lógica do Pacto de Varsóvia, a OTAN também ficou meio que sem sentido, porque era o bloco militar criado para a proteção militar física desses países naquele período. E a OTAN passa, então, por um período que vai até hoje, na verdade, de um questionamento muito forte de para que serve uma aliança militar capitalista num mundo que já não tem mais uma ameaça socialista, né? Uma ameaça militar socialista. Então acho que isso é bem interessante, inclusive porque a partir dos anos 2000 a Europa começou a ser sugada por processos que vinham dos Estados Unidos, né? Então a ação da OTAN com relação à guerra ao terror, a ação de países europeus na invasão do Afeganistão, na invasão do Iraque em 2002 e 2003, começou a atrair para a Europa respingos, digamos assim, de processos securitários que tinham a ver com os Estados Unidos. Então também essa mudança a oeste representava uma mudança importante. Por fim, a formulação e a criação da própria União Europeia representava o enfrentamento de algumas questões que esses países até então não tinham se feito, né? Levantando necessariamente uma discussão de como promover uma harmonização da legislação de segurança desses países, tanto interna quanto externa, sem fazer com que isso se transforme numa corrida armamentista internamente ao bloco ou externa com relação a outros países, né, contra a qual a Europa eventualmente não poderia concorrer. Né, um aumento dos gastos militares na Turquia, na Rússia, nos países árabes, nos Estados Unidos, enfim. Lembrando que, ao longo dos anos 70 e 80, a Europa é um continente que vai se desnuclearizando, vai fechando as suas capacidades nucleares e, portanto, vai se comprometendo também a não usar mais forças nucleares. Então é interessante a gente, tanto para fins pacíficos quanto para fins militares. Então é interessante a gente perceber esse processo e entender que é isso que leva a Escola de Copenhague a ter dois tipos de argumento. Um argumento que a gente pode chamar de um argumento construtivista, discursivo, né, que vai tentar de uma forma ou de outra apontar a importância dos padrões de socialização dos estados, as identidades, né? Não, tá, ok, eu sou um estado, mas eu observando esse cenário, qual a escolha que eu faço? Qual o processo que eu vou, de uma forma ou de outra, adotar para a minha política de segurança? E por outro lado, né, aí, nesse primeiro processo, é onde prevalece essa ideia de identidade, essa ideia de construção imagética, discursiva do país e do mundo como um todo.
né? E por fim, a ideia de um argumento que a gente poderia chamar um pouco mais de realista ou materialista, em que a distribuição mundial dos recursos de poder, de fato, dos armamentos, das capacidades de resposta, é algo que precisa ser entendido justamente pelo risco de ser instrumentalizado por outros países, atingindo de uma forma ou de outra, então, a Europa. É isso que permite, de uma forma ou de outra, para o Barry Buzan e para o Ole Weaver, que são os dois grandes proponentes dessa teoria, afirmar que aquilo que a gente tem que observar, na verdade, é toda essa dinâmica de segurança e não só a política unilateral de um país. Por isso que eles vão criar o conceito de complexos de segurança, ou seja, a formulação de uma política de segurança de um país, depende, né? Ela tem relações de dependência, tanto reais quanto percebidas, com relação a outros países do mundo. Na definição do Buzan e do Weaver, os complexos de segurança são, e eu vou ler aqui a minha colinha, um conjunto de unidades cujos principais processos, então, de securitização, dessecuritização ou ambos, são tão interligados que seus problemas de segurança não podem ser razoavelmente analisados ou resolvidos se eles forem, de uma forma ou de outra, separados uns dos outros. Por isso que eles dão uma ênfase muito grande na questão da dominação das questões de segurança, ou seja, quais são os países no mundo que de uma forma ou de outra conseguem dominar a agenda de segurança, determinar que a sua preocupação nacional de segurança é a preocupação que deva acontecer no sistema internacional. E é a partir daí que eles vão tentar analisar, tentar criar um tipo de análise que permita a eles identificar essas dinâmicas de dominância, né? Ou seja, identificar quais são os países polo, digamos assim, quais países que, em razão da sua identidade ou em razão da sua construção discursiva sobre si próprios, ou em razão da sua capacidade de poder militar, acabam sendo polos, né? E atraindo, de uma forma ou de outra, a realidade securitária de alguns outros países. Como grande parte da teoria deles vai ser desenvolvida nos anos 2000, no começo dos anos 2000, o livro importante para os complexos regionais de segurança, chamado Regions and Powers, é de 2003. Eles vão dar uma ênfase muito grande no fato de que os Estados Unidos, naquele período, e isso eles eram mesmo, eram a grande superpotência militar. Então não haveria uma possibilidade de atacá-los. A partir daí, a principal preocupação dos países para eles naquele período seriam as suas regiões. E aí que eles falam, então a gente pega essa ideia de complexos regionais, como o complexo global está dominado pelos Estados Unidos, aquilo que a gente vai analisar no momento como algo mais importante são os complexos regionais e as dinâmicas que acontecem nessas regiões. E aí eles tentam desenvolver uma técnica, né, um mecanismo para analisar vários níveis, né? O nível doméstico de segurança, que são aquelas questões consideradas internas ao país, as relações entre 2 estados ou 3 estados, que são né, as relações interestatais, ou seja, padrões de formulação de políticas de segurança e de execução dessa política de segurança em razão dos países que estão próximos ou com os quais esses países têm relações muito próximas, né? Isso vai determinar a lógica regional, mas também as relações entre uma região do mundo, como a América do Sul, por exemplo, e a Europa, né? Que obrigatoriamente ambas vão passar pelos Estados Unidos e papel central que os Estados Unidos têm na determinação dos processos de segurança de ambos os países, né? Mas também o papel de potências externas, como eu acabei de falar, né? O papel dos Estados Unidos, por exemplo, na América Latina e na Europa. É claro que, assim, resumi aqui de uma forma muito rápida, mas essa teoria dos complexos regionais de segurança, eu acredito, teve muito sucesso porque ela dá um instrumental metodológico bem interessante para fazer análises de processos de evolução histórica dessa dinâmica de segurança, principalmente com uma ênfase regional, né? Então, a América do Sul e tudo mais. Porém, quando a gente começa a observar alguns detalhes dessa teoria, a gente vai percebendo que ela é, obviamente, muito eurocêntrica. E aí ela começa a apresentar algumas dificuldades com relação a características políticas, sociais, culturais, econômicas de países como os países africanos, ou latino-americanos, ou ainda os países asiáticos, que demandam um pouquinho mais de percepção, um pouquinho mais de questionamento, que não são países, por exemplo, weberianos.
eles partem do pressuposto, né, o Busan e o Enver e a Escola de Copenhague partem do pressuposto de que todos os países são iguais entre si por serem sujeitos de direito internacional e por terem o monopólio da força. Então a gente já percebe que aí tem alguns questionamentos que a gente pode fazer pensando, por exemplo, a partir da realidade latino-americana. Ainda assim, é uma teoria muito importante e ela é muito hegemônica na Academia de Relações Internacionais ainda, justamente por ela ser muito aplicável, por ela, né, dar todo um instrumental metodológico que vai ser muito bom para compreender esse processo. Tá bom, gente? Quero agradecer a Daiane Andrade, que deu essa dica desse tema para hoje, né? E que vocês deixem aí as dúvidas de vocês, qualquer questão que vocês tenham por aqui com relação aos temas do canal, tá bom? Nos vemos na sexta. Até mais, gente!